Meu querido irmão, minha querida irmã, é um momento em que nós nos concentramos um pouquinho para refletir nesse pequeno programa chamado Magnífica. Nós lançamos o nosso foco sobre Nossa Senhora. Quanto mais a gente conhece a mãe, mais a gente ama o seu filho. E quanto mais a gente conhece esse filho bendito, mais a gente compreende a grandiosidade da sua mãe Maria. E é tão bom perceber que Maria não é nossa, ela é de toda a humanidade. E isso é muito importante. Inclusive porque Maria não faz parte apenas da devoção dos católicos, ela faz parte da devoção também de outras religiões, de pessoas que têm, evidentemente, uma fé diferente da nossa, né? E até um contraste, porque muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, rejeitam Maria. E a gente que não se diz cristã, e respeita, honra, venera Maria Santíssima. Eu queria que vocês se colocassem bem dentro desse contexto, entenda essa figura histórica de Nossa Senhora, do significado dela para a humanidade, para que a gente pudesse conversar hoje sobre um tema muito interessante, entende? Que é a figura, a presença de Maria dentro da fé islâmica, dentro do islamismo. E quem é que poderia conversar conosco? Graças a Deus eu tenho aqui uma convidada muito especial, a querida Raquel Gaudêncio. Raquel, boa tarde para você. Boa tarde, Padre Ulisses, boa tarde a todos que nos ouvem. É sempre uma alegria falar de Maria e mais ainda aqui dentro desse programa maravilhoso da Academia Marial. Muito obrigada. Que bom, viu? Fico feliz por você ter aceitado o nosso convite, né? Lembrando que Raquel, ela é do nosso conselho diretor da Academia Marial, né? Faz parte da nossa equipe aqui que está sempre junta nos momentos de qualquer evento. Mas ela, vejam só, é graduada em matemática, olha só que coisa interessante, né? Mas especializou-se em Mariologia, foi da primeira turma de pós-graduação, né, Raquel? Sim, com muito orgulho, fizemos parte aí da primeira turma. Então, e dessa primeira turma, agora já estamos na terceira turma, graças a Deus, né? E ela se debruçou um pouquinho sobre essa questão do diálogo interreligioso, né? Também está se especializando agora em doutrina social da igreja. Sim, é o Magnífico, falou mais alto. Que bom, né? Esse Magnífica é totalmente socializador, né? Exatamente. Isso é tão importante. Mas vamos conversar então, Maria no Islã. Digamos assim, qual que é o contexto, a situação de toda essa reflexão? Você poderia oferecer para a gente? Sim, nós podemos iniciar pensando, como o senhor falou, nós vamos falar sobre a fé islâmica. Então, sim, dentro disso, nós vamos entrar no diálogo interreligioso, né? Sim. E aí nos faz lembrar um pouco sobre essa questão do que é o diálogo, que às vezes nós pensamos que falar um com o outro, nós já estamos dialogando, mas o diálogo é algo um pouco mais profundo. Para eu dialogar, eu primeiro tenho que fazer uma interioridade, eu tenho que ir de encontro com os meus medos, com as minhas diferenças, eu tenho que estar primeiro segura de mim, para que eu possa promover um diálogo com o outro. Eu vou sair da minha zona de conforto para eu dialogar, porque eu vou ir de encontro com aquele que é diferente de mim. Então, sim, o diálogo ele é uma reflexão muito grande, né? Para nós entrarmos com Maria no Islã, eu entro primeiro dentro desse diálogo, dessa disposição de ir ao encontro do outro que pensa diferente de mim, né? É uma dimensão integral da vida humana, esse diálogo aberto, sempre baseado no respeito, né? Que é essencial para que eu possa fazer esse diálogo, e está aberto para entender que eu não sou dona da verdade, né? Que a vida tem infinitas interpretações. Então, eu acho que a verdade é feita de mosaicos, né? Exato. Todo mundo traz uma pedrinha nesse, pode ensinar, e eu acho que você diz uma coisa muito importante, essa abertura imensa que a gente tem para aprender mais de uma consciência de que eu não sei tudo, eu não posso entender toda a verdade, né? E Deus, Ele sabe falar de mil modos, de mil maneiras, e através de milhões e bilhões de seres humanos, né? Eu acho que você toca num ponto que é muito importante. É interessante, né, Raquel, que de um lado exige da gente uma segurança interior, né? E do outro lado exige da gente uma consciência muito grande
que seria uma insegurança, quer dizer, eu não consigo abranger tudo, eu não consigo explicar tudo na minha vida. E o outro sempre vem somar aquilo que eu já entendo, né? Mas que bom, viu? E coloque novamente essa situação, que para nós, quando fala em Islã, você sabe que hoje em dia, então, muçulmano quase sempre tem, assim, uma conotação negativa, né? Principalmente por causa desses tristes grupos fanáticos que existem em todas as religiões, mas que nessas últimas décadas tem sido mais forte no islamismo. O que você poderia trazer para nós, Raquel, para a gente entender esse contexto do islamismo como uma fé, que a gente pode dizer assim, bonita também, com valores muito importantes? O senhor falou tudo, né? Em todas as religiões existem o fanatismo, os fundamentalistas, aqueles que se dizem religiosos, mas que, na verdade, vão contra a própria fé, sobre aquilo que é ensinado. Né? A nossa fé islâmica, a fé islâmica, ela está pautada em pilares muito importantes e até mesmo alguns parecidos com o nosso, né? Embora a gente nunca deva se propor a fazer uma comparação, por isso a segurança que eu tenho que ter na minha fé, né, o diálogo interreligioso, ele não significa que eu vou abandonar a minha fé para aceitar outra. Não, eu estou segura da minha fé, mas eu quero conhecer a fé do meu irmão para junto dialogarmos. Como o senhor falou, quando Deus criou o mundo, Deus criou todo mundo igual, né? Nós somos todos filhos do mesmo Pai, né? A criação é única. Então, depois o homem se dividiu em diversas religiões, mas isso não significa que ninguém é dono de nenhuma verdade, né? Então, os pilares da fé islâmica, por exemplo, eles acreditam em Deus único, né? Eles acreditam que Deus é criador de tudo, como nós também acreditamos, né? Eles têm a fé nos anjos. Lá no Alcorão cita o anjo Gabriel, cita o anjo Miguel, o anjo Rafael, os nossos 3 arcanjos que nós tão bem conhecemos também são citados lá no Alcorão. Eles têm a fé também nos anjos. Eles têm a fé nas Sagradas Escrituras, que para eles o livro sagrado é o Alcorão. E eles creem e seguem também o Alcorão. Eles têm fé nos mensageiros e profetas, né? Assim como nós também temos ali nossa devoção, nossa crença nos profetas, eles também têm. E olha que interessante, nós ontem, né, esses dias estamos falando sobre finados, sobre os mortos, eles também creem na ressurreição. Eles acreditam sim, eles creem que a morte não é um fim, né? Então isso também se aproxima um pouco de nós. E é muito interessante que eles têm também a fé no destino. E quando eles falam na fé no destino, tem duas vertentes. O predestino e o livre-arbítrio. O que seria o predestino? É aquilo que a gente não interfere. Então, vem de Deus. Então, por exemplo, eu não decido a cor da minha pele, eu não decido em que país eu vou nascer, em que língua eu vou falar, isso vem de Deus. É Deus quem já destinou isso, né? E depois eu tenho o livre-arbítrio, que é para conhecer e seguir, foi aquilo que o senhor acabou de falar, e seguir e ser um fiel da minha fé. Então, é a fé no destino. Então, o senhor vê que são pilares um tanto quanto interessantes, né? Que se aproximam até da nossa. Não são pontos convergentes, né? Eu acho que parece que brota quase que de uma mesma raiz. Destino não tem uma expressão chamada Maktub? Sim. Eu me lembro que eu li todo um livro chamado Maktub. É isso mesmo. O destino. Mas é interessante se colocar exatamente esse sentido do destino, não é mesmo? Como sendo aquilo que não depende de nós, da nossa vontade, nem conjugar o verbo querer em todos os tempos, não depende, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque quem não assume o seu próprio destino, eu acho que não consegue construir a sua própria história, né? Está deslocado. Exato. E cabe a nós termos esse respeito, né? Como nós, por exemplo, falamos, a gente falando tanto de intolerância de todos os lados, por exemplo, de racismo, né? Quando uma pessoa age com um ato de racismo contra uma pessoa de uma outra cor, de uma outra etnia, ele está indo contra o próprio Deus, que criou aquela pessoa daquela forma, né? Certo. Bem assim. E aí nós, então, estamos falando de um diálogo interreligioso. Tem uma fala do Papa Francisco, que ele fala que o diálogo interreligioso é uma condição necessária para a paz no mundo, né? Nós precisamos disso, é um dever de todos os cristãos, de todos os batizados,
trabalhar pelo diálogo interreligioso. Isso não é só dos padres, dos bispos, dos fiéis de cristãos, mas de todos os homens de boa vontade. Todos nós devemos trabalhar para dialogar com todas as pessoas de todas as fés, procurando a paz, né? O diálogo, ele é humano, né? O diálogo, ele é humano. Nós podemos, que nem nós falamos aqui agora, nós não precisamos dialogar somente dentro dos pontos convergentes ou os divergentes, mas pensando na condição humana. O que nós estamos precisando para melhorar o mundo? No que nós podemos nos unir? Né? No que nós podemos ver sobre a violência, sobre a corrupção, sobre a miséria, sobre a fome? Isso não é um problema só de uma religião, isso é problema da humanidade. Então, juntos nós podemos seguir para fazer um mundo melhor para as próximas gerações, né? Certamente, né? Eu acho que nesse ponto o Papa Francisco tem uma abertura, ele tem um profetismo, né? Que muitos católicos, infelizmente, não estão acolhendo, né? Mas esse grito que ele dá para nós, dá para os muçulmanos, dá até para os ateus, para todo mundo, é esse grito, humanismo, né? Vamos tentar ser humanos, antes de ser de esquerda, de direita, desta, daquela religião. Vamos tentar ser humanos, simplesmente humanos, né? E eu acho que esse grito profético dele é o grito de Deus, né? Deus não está interessado em dizer esses são os bons, aqueles são os ruins. Não existe essa pré-determinação em Deus. Ele quer que todos sejam humanos. Eu ainda hoje estava refletindo, quanto mais humanos nós somos, mais santos nos tornamos, de qualquer religião que seja. Exato. O senhor falou tudo. E todas as religiões têm a sua regra de ouro, né? Então, por exemplo, né, que é importantíssimo dentro desse certamente, de humanidade, né? É uma regra que é comum a todos, né? Nós temos em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, né, tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Né? É uma regra básica, que independe de religião. Se eu não quero que a minha religião seja ofendida, eu também não vou ofender o outro. Né? É uma regra básica. E eu acho que isso é tão importante, né? Eu acho que você coloca num ponto que muitas vezes a gente, sei lá, se coloca quase que fanaticamente, né? Contra determinada posição, uma determinada religião, né? E eu me esqueço que, no fundo, né, eu estou ofendendo a pessoa, né? Não é a ideia dela. É a pessoa, né? E nesse ponto que Nosso Senhor pede para nós. Aliás, Jesus coloca a regra de ouro no sentido positivo, né, Raquel? Não é não fazer o outro que eu não quero que me faça, mas faça, tome a iniciativa, faça ao outro aquilo que você quer que ele faça para você, né? Nosso Senhor nesse ponto traz uma sabedoria fora do comum, né? E isso toma conta, certamente, né? E todo o islamismo também. Sim. Na fé islâmica também, eles têm... a fé islâmica mesmo, ela só prega o bem. Ela deseja a paz, o bem para todos, né? É exatamente isso. São, que nem o senhor falou no início, infelizmente existem aqueles terroristas que agem em nome da fé, que não é a fé, mas agem em nome de... e acaba manchando aquilo que é bonito dentro da fé islâmica. Né? Então, infelizmente, isso acontece em todas as religiões, né? Mas é aquilo que eu sempre digo, uma árvore que cai faz mais barulho do que a floresta inteira em pé. Né? Então, infelizmente, toda a parte boa que existe ali fica esquecida e só se mostra aquela parte negativa. Isso acontece no geral, né? Mas chegamos aí, então, agora um pouco para falar em Jesus, né? Na concepção. Sim. Aí é bom que você descreva bem para a gente, né? Qual é o nicho, ou o altar de Jesus da fé islâmica. Você pode descrever para a gente? Podemos, sim. Dentro da fé islâmica, Jesus está dentro dos profetas, né? Eles falam que Deus mandou 124 mil profetas e mensageiros para toda a humanidade. Então, em todo mundo tem algum profeta para poder falar sobre Deus, para nos ensinar as leis de Deus, para iluminar os caminhos dos homens para seguir a Deus.
Dentro do Alcorão, todos os profetas têm a mesma importância. Porém, eles, no próprio Alcorão, mencionam apenas 25, e desses 25, eles deixam 5 como aqueles que são os mais perseverantes, aqueles que tiveram mais provações, que tiveram que ser mais firmes dentro da fé. Deles estão Noé, Abraão, Moisés, Jesus e o profeta Mohammed, e que a paz esteja com eles, que eles sempre dizem no final, quando citam o nome dos profetas. Né? E dentro desses 5, então, está Jesus. E Jesus é mencionado 25 vezes no Alcorão, enquanto profeta. Mais do que o próprio profeta Mohammed, que é só 4 vezes. Olha que interessante. Sim, interessante. Ele é tido como um profeta que tinha uma vida muito simples, que não tinha casa fixa, não armazenava alimentos, ou seja, vivia na completa humildade, era um Messias. Messias para eles era aquele que viajava muito ou que curava, então Jesus estava dentro dessas duas concepções. Ele realizava curas também, assim como nós temos no Evangelho, e ele era a palavra de Deus encarnada, eles também entendem dessa forma. Não foi executado na cruz por eles, né? De acordo com eles, ele foi arrebatado diretamente para os céus, e ele voltará nos fins dos tempos. Ele nasceu de uma mulher que é virgem. Olha lá. Olha só que interessante, Raquel. Parece que está tirando da nossa Bíblia toda essa história, não? Exatamente. Inclusive foi o anjo Gabriel que também falou com Maria, é mensageiro lá. Né? Então já estamos chegando aqui em Maria no Islã. O tempo passa rápido, né? Nós já estamos aqui agora em Maria no Islã. Maria no Islã, ela é considerada... No Islã não existem mulheres, não é relatado mulheres como profetas, profetisas, né? Sim. Se houvesse alguma, Maria com certeza seria uma, de tanto que ela é respeitada e venerada dentro deles. É o único nome de mulher que é citado no Alcorão todo. Em todo o Alcorão, só uma mulher é citada, e é justamente Maria. Que interessante. Sim, e ela está sempre sendo citada também junto com o nome de Jesus, o seu profeta, o seu filho que era o Messias, né? Que foi o Messias. Ela foi virgem, ela também não teve nenhuma relação com homem algum, se permaneceu virgem, não teve outros filhos, segundo o Alcorão. Ela honrou a castidade dela, né? O tempo todo, ela era muito devota de Deus. E dentro do Alcorão, tem as suratras, que seriam os capítulos, existem 2 dedicados a Maria. Um primeiro, que é na surata 3, que é onde fala do nascimento dela e da sua família, dos seus pais, de que ela já foi consagrada, já desde de menina também, para o templo. Olha algumas coincidências, né? E depois, na suratra 19, conta a história já dela mesma, de toda a vida dela, né? Do nascimento de Jesus, do nascimento milagroso de Jesus também. Também, interessante. Também, milagroso também. Né? Inclusive, ela sofreu muito, quando ela foi debaixo de uma tamareira, quando Jesus nasceu milagrosamente, e aí ela fez um voto de silêncio, e durante aquele momento ela ficava preocupada, o que vão falar de mim? Eu vou chegar com esse menino no colo diante da sociedade, o que vão pensar de mim? Eu que sempre fui devota, que sempre fui uma mulher fiel. E aí ela chega diante dos outros em silêncio, com um voto de silêncio, e o próprio Jesus, recém-nascido no colo, é quem fala para as pessoas quem ele é. Né? Então, é bem interessante todo esse contexto desse nascimento de Jesus dentro da fé islâmica. Mas aí entra dentro de algumas coisas que nós também veneramos, né? A virgindade de Maria, né? Tem toda essa coisa. E tem uma coisa bem interessante no Islã, que eles têm assim, os anjos, todos, segundo eles, todos nós temos 2 anjos. Um que fica do nosso lado, anotando tudo que a gente faz de bom, e o outro que fica do lado, anotando tudo que a gente faz de mal. Olha só. Pois é. É o anjo de guarda de um lado e o outro de olho para ver o que a gente está fazendo. E dentro da humanidade, os anjos, tem aquele anjo mau que ele sussurra coisas negativas para as pessoas.
Mas os profetas nunca receberam esse sussurro do mal, e nem Maria. Maria foi a única mulher que também nunca recebeu nenhum sussurro negativo. São algumas coisas interessantes. É algo assim muito próximo da Imaculada Conceição, né, da nossa fé. Muito próximo. Bem próximo da nossa Imaculada. Então, o senhor vê que existe toda uma veneração. As mães muçulmanas, por exemplo, elas oram para Maria, né? Existem alguns templos, inclusive, alguns santuários marianos, inclusive, no Líbano, por exemplo, tem um muito visitado, e que as mães vão lá recorrer à mãe do profeta Jesus também para poder interceder junto com seus filhos, coisas que às vezes a gente nem consegue imaginar, como o senhor falou no início, achando que Maria é só nossa e esquecendo que Jesus entregou Maria como mãe da humanidade. Você me faz lembrar de uma coisa, Raquel, que quando eu era responsável pelos missionários redentoristas, visitei muito a Ásia, né? E uma das coisas interessantíssimas que havia, nós sempre celebramos a novena perpétua a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Em todos os países, né? E achei interessantíssimo que tanto nas Filipinas, como também em outros países islâmicos, né? Novena do Perpétuo Socorro, quase a metade dos participantes eram muçulmanos. Olha isso. Interessantíssimo. Iam buscar a bênção, participavam, e naquele tempo, evidentemente, eu não tinha ainda visto nada sobre a fé islâmica, né? Mas eu achava que era um momento assim muito interessante de congraçamento, todo mundo na casa da mãe, né? Católico, islâmico, todos ali. E muito interessante mesmo, né? Principalmente nas Filipinas e depois no outro país, que agora não me dei o nome, mas as novenas se sucediam constantemente, sabe? E o tempo todo a presença de pessoas de fé islâmica. Era muito interessante. Exatamente. É bem interessante mesmo, porque parece que a gente não está dentro desse contexto, a gente acha que é tudo só nosso, né? E não é. Maria é mãe da humanidade mesmo, né? Eu sempre digo assim, mesmo que a gente sabe que os nossos irmãos, alguns não acreditam, Maria não se preocupa, né? Maria cuida de todos os filhos, até aqueles mais rebeldes, né? É verdade, entende? Isso a gente vai encontrar pelo mundo afora, né? Essa devoção, esse amor à Nossa Senhora, né? E, aliás, basta lembrar que o catolicismo brasileiro, eu quase que diria que sobreviveu, né, no colo de Maria, porque por muito tempo não havia celebração nenhuma. Aliás, eu mesmo, quando era criança, na roça, via o padre, eu acho que uma vez por ano. O resto era Nossa Senhora da Guia, né? Ela que reunia, ela que a gente rezava. Essa figura de Maria que eu acho impressionante, né? Como que Deus quis que ela cuidasse da filharada dela, onde quer que fosse, né? Mas vamos continuar aqui. Você ainda pode nos dizer, não é mesmo? A gente encontra Maria, né? Para poder encontrar Jesus. Na fé islâmica está presente Jesus, evidentemente com uma conotação diferente da nossa, né? Mas com muitos pontos assim de luz que coincidem com a nossa própria fé, né? A fé ela ilumina determinados aspectos que são importantes, né? De certo sentido, confirma a nossa fé, né, Raquel? Exatamente, confirma a nossa fé. Exatamente, ela vai em encontro com muitas verdades, né? Sim. Eu acho que o ponto maior de divergência seria a questão, por exemplo, da Santíssima Trindade. Para eles, Deus é o Deus único. Ele não foi criado, ele não gera, ele não gerou. Ele é único ele, né? Só tem um Deus Sim. Criador. Então, isso aí seria, eu acho que um ponto que mais diverge um pouquinho de nós, porque nós, né, temos a Santíssima Trindade como nosso ponto de fé também central. Então, acho que essa acho que seria a divergência maior, porque no restante tem muitas coisas que se aproximam muito mesmo. Nós estamos, inclusive, eu agora estou cada dia estudando um pouquinho mais sobre Maria no Islã, porque nós acabamos promovendo aí um curso de Maria no Islã, então cada dia eu descubro mais coisas que vão se encaixando dentro da nossa fé, ainda que eu volto a dizer, né, que para nós promovermos o diálogo interreligioso, nós não precisamos
ser os donos da verdade, né? Então, a gente tem sempre que estar atento com isso. Mas aquilo que nos aproxima, por que não falar sobre? Né? Verdade, né? E, de alguma forma, Raquel, Maomé certamente bebeu naquilo que era a fé judaica, a fé do cristianismo primitivo, né, as primeiras comunidades. Ele deve ter bebido, assim, muito desses elementos que depois constituíram toda a síntese do islamismo, né, toda a proposta islâmica. E eu acho bonito porque ele soube respeitar tudo isso e procurou integrar, de alguma forma, na fé desse povo, né? E uma vez eu tive a ocasião de visitar Níger, de maioria islâmica, né, o país todo, né, com os católicos eram daqui pingados. Na capital Níger mesmo, acho que eram 15 mil, não chegava a 15 mil católicos, né? Menos ainda, bem menos, né? Mas é interessante porque aí os católicos enchiam as igrejas, né? Mas conviviam numa paz que nunca ouvi. Os colegas que moravam lá, eram missionários franceses, né? Conviviam nas iniciativas sociais, em tudo que faziam, né? Não havia nenhum antagonismo, nenhuma disputa, absolutamente nada, né? Era um prestando serviço ao outro, né? Um trabalhando para o outro. Eu acho assim muito interessante essa capacidade de convivência. E aí entra, eu acho que o segundo ponto de insistência do nosso Papa, né? De um lado, ele pede humanização, do outro lado, ele pede fraternidade. Exatamente. Que seriam os dois grandes pilares para unir todas as religiões possíveis. Exatamente. É a paz tão sonhada, né? A paz tão sonhada passa por esse diálogo, um diálogo maduro, né? Um diálogo onde estão todos abertos para acolher aquilo que o outro vai falar e trabalhar juntos. Nós tivemos aí também, nesse tempo mais crítico da pandemia, várias iniciativas que foram formadas dessa forma, né? Tem aí, aqui em São Paulo mesmo, nós tivemos aí os sheiks, junto com os padres, junto com os outros, de outras denominações religiosas, todo mundo trabalhando junto para quê? Para combater a fome, para ajudar os nossos irmãos que estavam sem alimento. Quer dizer, o meu irmão que está sem alimento, eu não preciso saber de que religião ele é, e eu nem preciso saber de onde vem aquele alimento que ele vai receber, né? Eu preciso exatamente saber que somos pessoas humanas, que estamos juntas, ajudando o nosso outro irmão que está necessitando, independente de qualquer denominação religiosa, ser humano, né? E tomara, né, Raquel, que a pandemia deixasse essa lição para a gente, né? Que eu acho... É uma lição que aconteceu mais fortemente na pandemia. Aí, eu falei, se revelou muita gente que vive os valores cristãos, né? Talvez sem aquela prática e frequência, mas vive valores cristãos na sua vida, porque foram profundamente humanas e se sacrificaram, né? E eu vejo que isso se repete aqui no santuário. Achei muito bonito, muita gente nesta festa veio a pé, e um dos testemunhos maravilhosos é que ao longo da estrada há todo tipo de pessoas ajudando aqueles peregrinos a caminhar, né? E é ecumenismo, é fraternidade, é humanismo, é tudo aquilo que a gente mais sonha. É a mãe unindo os filhos. Disse tudo. Eu tenho a impressão que é exatamente aí, né? Raquel, que bonito que a gente pôde conversar. O que mais você gostaria ainda de fechar falando de Maria no Islã? É exatamente reforçar aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Maria é mãe da humanidade, é mãe de todos nós. Não adianta eu dizer que eu amo Maria e querer tratar o meu irmão diferente. Como toda mãe quer o quê? Os seus filhos unidos, se dando bem, se amando e se respeitando. Maria, como mãe da humanidade, quer que todos nós nos tratemos como irmãos, com respeito, com amor, com solidariedade, fraternidade, sempre unidos ao seu Filho Jesus e sempre buscando o reino de Deus. Que bom, muito obrigado, viu, Raquel? Que gostoso conversar com você. Ainda bem que logo você vai estar por aqui. Mas que Nossa Senhora continue abençoando a sua vida. E essa missão bonita que você realmente realiza o sonho do nosso encontro aqui em Aparecida. Sermos todos discípulos e missionários, né? E na medida que eu acho bonito que na medida que vai recebendo,
já vai distribuindo aquilo que recebe em termos de aprofundamento, reflexão, experiência de vida, né? E a gente agradece a Deus por pessoas assim como você, pessoas bonitas do ponto de vista cristão, do ponto de vista de seres humanos, viu? E a gente continua, então, trabalhando juntos, né? E percebendo que a Mariologia não é mariológica somente. A Mariologia é principalmente algo que nos faz ser cada dia mais filhos e filhas de Deus, mais humanos, mais unidos ao Cristo. Um abraço para você muito grande, viu? Fique com Deus. Aí, obrigada, um abraço para todos aí, obrigada àqueles que nos acompanharam e seguimos juntos com a Academia Marial, estudando e aperfeiçoando cada dia mais nesse estudo sobre Maria. Que assim seja. E obrigado a você que está nos acompanhando, nos acompanhou mais neste momento. Reze no seu coração, Magnífica. Vale a pena sempre emprestar de Nossa Senhora ou junto com ela, repetir sempre: a minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque a sua misericórdia se estende de geração em geração. Nossa Senhora abençoe cada um de nós. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.